Está começando agora mais um episódio do podcast O Elo do Agro. O Brasil é o terceiro maior produtor de bovinos do mundo. A previsão é que a safra de bezerros seja 47,8 milhões de cabeças nascidas em 2025, um aumento de 1% em relação ao ano de 2024. As taxas de mortalidade dos bezerros no Brasil, do nascimento ao desmame, chegam a quase 10%. Isso representa uma morte de 4,7 milhões de bezerros por ano. De acordo com os últimos dados do CEPEA, o valor médio do bezerro no estado de São Paulo é de R$ 2.646, ou seja, teremos um prejuízo aproximado de 12 bilhões de reais por ano. A criação de bezerros e bezerras é uma das fases mais importantes da pecuária, pois é aqui que iniciamos na reposição genética, objetivando sempre animais cada vez mais produtivos e saudáveis para o futuro do rebanho. Ter um bom controle e gerenciamento dos números e conhecer os principais índices ou técnicos é muito importante para planejar metas, estratégias e alcançar os objetivos, que definirão o sucesso da criação nessa fase inicial dos animais. Além disso, é importante tanto para auxiliar a tomada de decisões de manejos nas propriedades, tornando o sistema mais eficiente e lucrativo, quanto para apontar áreas que necessitam de maior atenção. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu trouxe a Júlia Casagrande, médica veterinária, especialista em manejo de bovinos leiteiros, especialista em bem-estar e sanidade animal. Atua como consultora técnica com capacitação técnica da equipe, além de ministrar cursos e treinamentos para estudantes, técnicos e profissionais. Eu sou a Iris Santana e o elo do agro deste episódio é a criação de bezerros no Brasil. Seja muito bem-vinda, Júlia. Oi, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Júlia, eu estou muito feliz que você está aqui hoje. E antes da gente começar, a falar sobre tantos tópicos importantes que a gente tem para abordar, eu queria perguntar uma coisa para você. A medicina veterinária, a área de produção animal, ela é tão ampla, a gente pode trabalhar em diversos setores diferentes. E você escolheu se especializar na criação de bezerras. Conta para mim, por que você escolheu se especializar nessa área? O que você enxergou de oportunidade e também de dificuldades com o pessoal dentro das fazendas para você trilhar esse caminho? Então, essa história começa na época que eu estava na faculdade, na época de estágio. No estágio? Exato, porque ninguém queria ficar na parte de criação de bezerras. Então, todo mundo queria ficar em reprodução, em clínica, e qualidade do leite e criação de bezerras, ninguém queria ficar. Então, essa paixão se iniciou ali. E eu senti que é uma área que ela é muitas vezes esquecida dentro da propriedade. É uma área que precisa de atenção, cuidado e uma capacitação técnica. Uma vez eu assisti uma aula, de um professor falando que se a gente está com um problema no bezerreiro, se o bezerreiro está doente, significa que a gente está com um problema na fazenda inteira, Porque é ali que começa, é dali que vai sair o futuro da fazenda, E é interessante você me comentar referente a essa questão de ninguém querer fazer estágio com bezerros. Eu lembro na época que... Você formou aonde, Júlia? Eu acabei não perguntando. Eu fiz na Unip, em Campinas. Me formei em 2018. E na época de estágio, antes de me formar, ninguém queria ficar na parte de criação de bezerras. Ninguém queria perder tempo, eu digo paciência, Trabalhar com bezerras é sinônimo de paciência. De dar mamar, de aferir temperatura, de entender como aquele indivíduo está. De olhar para o animal, Porque o animal apresenta os sinais clínicos, não é só ir lá e passar o leite, mas olhar para o animal, Mas é legal isso que você está me relatando e é muito verdade. Eu lembro quando eu fiz estágio, no final da graduação a gente entra no estágio obrigatório, e daí eu fiz estágio lá no laboratório de pesquisa de bovino de leite, lá na USP de Pirassununga, com o professor Francisco Renó. Se ele, me ouviu, um abraço, professor. Eu também fiz. Fez também? Passou pelo Renó. Passamos. E aí, eu lembro que naquela ocasião, o pessoal tinha bastante estagiários para fazer estágio no leite, Então lá, o professor dividia uma turma para fazer estágio na rotina do fosso da ordenha e a outra turma para cuidar da parte do aleitamento dos bezerros, Então, o que aconteceu? Era uma briga naquela primeira divisão, porque todo mundo achava fofo, bonitinho, ir lá
pegar a mamadeira ou passar o leite pro bezerro, tirar foto abraçado com o bezerro e beijar o bezerro e abraçar o bezerro e tudo mais. Só que, na primeira semana, assim, era aquela disputa. Passava-se alguns dias, eu não sei se você chegou a ver essa realidade lá, essas pessoas que estavam no bezerreiro não queriam mais ficar lá. Elas queriam sair do bezerreiro. Por quê? Porque no início é tudo lindo, maravilhoso, mas demanda muita energia nossa na questão dos cuidados, né? Um recém-nascido como outro qualquer, né? Nos cuidados, nas observações, né? Então, realmente, eu via que o pessoal se empolgava, mas depois não queria mais. Queria ir lá para reprodução. Perdia o brilho, né? Queria ir para reprodução, queria ir para o fosso, queria até mexer com casco de vaca, fazer casco das vacas, né? Fugindo um pouco dessa questão dos cuidados com os bezerros, né? Nesse primeiro momento é tudo muito lindo, mas depois quando você coloca na rotina essa de atenção, paciência, eu escuto muito isso do pessoal que trabalha em bezerreiro. Eu aprendi ter paciência com meu filho trabalhando no bezerreiro. O pessoal comenta isso. Porque a bezerra é uma criança, né? Um bebê, né? Um recém-nascido. Então ela precisa de todo cuidado e atenção, igual você daria para um recém-nascido. Bom, vamos iniciar nosso bate-papo. A gente tem muito assunto. Eu, especificamente, gosto muito, né, desse assunto no meu Instagram. Sempre falando assuntos voltados à criação, voltado mais para o gado de corte, né? E, assim, a nutrição materna, né, ela impacta no metabolismo da progênie, né, diretamente, no desenvolvimento dos órgãos, né, no crescimento dos tecidos, né, e da saúde, né, dos bezerros, das bezerras, né, e na longevidade da sua vida produtiva. E aí, a gente falando um pouco, né, mais especificamente da sua área, que é as vacas leiteiras, a gente escuta falar, já escutei você falar nos seus cursos e palestras, que tudo se inicia no período seco. Né, Júlia? Eu queria que você falasse um pouco para mim como que funciona, o que seria um bom período seco para as nossas vacas de leite? Eu acho que esse assunto é um ponto muito importante dentro de criação de bezerras. Porque, às vezes, eu chego numa propriedade para fazer uma consultoria, mas eu preciso entender desde o início. Então, como essa vaca foi seca, né? Ela teve um período seco adequado? Foi respeitado, ela os foi dias respeitada, mínimos, né? Exatamente. A gente tem que entender que a vaca, ela não é uma máquina. Ela precisa, sim, desse descanso fisiológico. E com esse descanso fisiológico, ela vai conseguir produzir um colostro de qualidade para nossa bezerra. Então, tudo isso se inicia na nossa fase de período seco. Então, hoje, a gente tem aí algumas recomendações, que é o quê? A gente secar a nossa vaca num período de 45 a 60 dias antes desse parto. Depende da realidade de cada fazenda, mas ter protocolos sanitários na nossa vaca gestante, né, nesse período seco, para que esses anticorpos, né, cheguem até o colostro, que vai ser oferecido para o nosso bezerro. Quanto tempo mesmo começa a colonostrogênese? É 60 dias antes da vaca parir, é isso? A fase da colostrogênese, né, ela é a última fase. Então, é 21 dias, mais ou menos, antes desse animal parir. Então, olha só como é importante. Quantas vezes eu já presenciei vacas que pariram na ordenha? Ou relatos que, a vaca pariu na ordenha. Como se isso fosse algo normal. Ou até mesmo lucrativo, Exato, né? Exato, eu consegui segurar meu animal. Ela ficou aqui em lactação, colocando leite no meu tanque, e ela já pariu de novo, e ela vai dar vai emendar o período de lactação, emendar. Né? Só que daí, né, até puxando um outro assunto, ele não entende que essa vaca vai decair sim a produção dela. E ela não vai conseguir ficar tantos dias dentro da ordenha. Então, são reflexos futuros, né? A gente precisa tomar cuidado. Puxando um pouco sardinha, né, pro gado de corte, a gente não tem um período seco, né, como as vacas de leite, mas a gente também vive uma realidade um pouco difícil, né, nas vacas gestantes, né. No Brasil afora, por aí a gente vê, né, o veterinário vai lá, faz o diagnóstico de gestação, deu prenha, separa o lote das prenhas e joga lá no pior pasto da fazenda, já tá prenha mesmo, né, não preciso me preocupar mais com o score corporal para ela emprenhar, ela já tá prenha, né. E coloca lá no pior pasto da fazenda.
E hoje, essa questão é muito importante, né? Também começa na questão do... A vaca também a gente tem que preocupar, né? A gente precisa fazer uma programação fetal, porque isso também vai ser importante para o desenvolvimento do bezerro, né? Então, é muito importante no gado de corte a gente avaliar a condição de score corporal, né? A gente formar lote de vacas, né? Com condição de score corporal de entre 3,25, é o que os trabalhos, né, falam hoje pra gente. A gente separar o lote das novilhas, também, que normalmente as novilhas têm um pouco mais de dificuldade de manter o score corporal ali, chegar nesses 3,25 quando ela vai parir, ou até no pós-parto. Às vezes acontece, né, de ter problemas no pós-parto. A gente tem que pensar também em fazer uma programação dos nascimentos dos bezerros. Isso afeta diretamente no desenvolvimento dos bezerros, né? Então, normalmente, a gente faz a estação de monta, né? Para os bezerros nascerem no período das águas. Isso é importante por quê? Porque o período das águas é a nossa oferta maior de pastagem, né? Então, o bezerro vai cair no chão ali em período de águas com melhor oferta de pastagem. A redução dos nutrientes reduz também a adipogênese do animal, né? Então, a gente vai ter uma cria não vai ter uma cria com marmoreio, né? A redução da adipogênese também vai reduzir a questão da hipertrofia do bezerro, né? Ou seja, o que vai acontecer? O bezerro ele vai nascer mais leve. O período de miogênese também vai interferir negativamente, a falta de nutriente vai interferir na questão do crescimento muscular, né? Se a gente for pensar no gado de corte, isso é muito importante. Então, a gente tem que pensar que na programação fetal, a gente tem que colocar a vaca no bom pasto. A gente tem que pensar também em fazer uma oferta de proteinado, uma quantidade adequada, né, nesse terço de final de gestação, para quê? Para a gente ter um bom bezerro nascido, um bom produto nascido, para que ele consiga expressar, né, se a gente for falar de carnes especiais, para que ele consiga expressar todo o potencial genético que esse animal tem, né? Então, em ambas as atividades pecuárias, seja de leite ou seja de corte, esse período seco que você acabou de explicar para a gente e o período de terço final de gestação da vaca, ele é muito importante. E pegando o seu gancho, né, pensando na parte nutricional que eu não comentei, isso também acontece muito no gado de leite. Então, pensando que a vaca entrou no período seco, ela também é colocada no pior piquete ou no pior lugar possível. E não, esse animal ele precisa de um cuidado nutricional muito importante, né? Ela tá se mantendo, ela tá mantendo uma cria ali dentro dela e ela tá se preparando para ter uma produção de colostro e uma produção de leite. Então, ela precisa, sim, de todo cuidado e atenção. E o que eu acho mais engraçado é que as propriedades acabam não investindo nisso, né? No nosso período seco tão importante no gado de leite. E os relatos são os melhores, a minha vaca pariu, minha vaca tá doente, minha vaca tá com retenção de placenta, minha vaca tá com hipocalcemia. Então, o gasto... É o mais comum e frequente, né? O gasto que ele vai ter depois com medicamento é muito maior do que se ele tivesse investido num bom manejo ainda no pré-parto, né? Júlia, vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito de falar e que precisa ser muito bem esclarecido, que é a questão da colostragem. Mas antes da gente começar a falar sobre inúmeras questões de colostragem, eu queria que você explicasse por que a gente tem que colostrar os bezerros. Eu faço sempre uma brincadeira que o tipo de placenta, né, bovina, ele é uma excelente barreira, pensando de defesa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue, né, ter essa transferência de, eu brinco que são soldadinhos de defesa, né, de anticorpos para o nosso bezerro durante a gestação. Então, como que a gente consegue entregar essa imunidade, né? Essa imunidade passiva para o nosso bezerro? Através da colostragem. Então, tudo isso começa na nossa vaca gestante, que ela precisa do período seco. Precisa ser respeitado esse período seco. Exatamente, porque ela vai ter a fase, sim, de produção de colostro, para que esse colostro venha numa qualidade necessária para o nosso bezerro recém-nascido. A gente vê muitas coisas pela internet, né? O bezerro, ele tá num ambiente totalmente estéril, né? De repente, ele, cai no chão num ambiente totalmente contaminado, né? E uma vez eu vi um vídeo, eu acho, de uma pessoa que tava lá puxando um bezerro dentro de um galpão fechado.
E daí ele tava todo contente, que ele puxou o bezerro e caiu o bezerro num galpão, assim, que tinha esterco. Assim, numa altura, assim, surreal, que eu nem acreditei. E daí eu falei, meu Deus, coitado dessa bezerra que tava num ambiente totalmente protegido, né, pras camadas, e caiu nesse ambiente tão contaminado, né? E agora o que fazer, né? Então é muito importante essa questão da colostragem. E assim, Júlia, qualquer colostro que eu posso dar? Como que a gente trabalha? A vaca foi lá, pariu, eu vou lá, pego o colostro e forneço pra bezerra? Você sabe uma coisa que eu escuto muito lá na fazenda? Você conhece lá, você sabe o trabalho que a gente faz. E assim, pariu a vaca, né? Eles já avisam, que eles ficam todo mundo em alerta. Vamos, né, fazer os procedimentos pra gente poder fornecer o colostro ou fazer armazenamento. Aí eles separam num balde específico, né? Daí eles falam assim, doutora, o colostro vai dar bom. Ah, é? Por quê? Não, tá super amarelinho, assim, cor de ouro, é excelente esse colostro. Eu falei, vamos lá, vamos avaliar, né? Então, assim, o que é importante a gente avaliar, Júlia? Explica pra gente, na parte, por exemplo, microbiológica, o que é importante a gente avaliar nesse colostro? Então, pensando, né, a nossa vaca pariu, a gente vai ordenhar essa vaca nos mesmos padrões comerciais, né? Então, que você entrega o seu leite pro laticínio, a gente precisa sim ter o mesmo cuidado, higiene e atenção. Não é No porque... colostro, né? Exatamente, não é porque esse colostro não vai ser comercializado, ele vai ser oferecido para uma bezerra. Igual você disse, uma bezerra estéril. Porque ela precisa, sim, dos nossos soldadinhos de defesa, apenas. Pra auxiliar, e não né? de uma bomba de bactérias dentro dela. Então, a gente vai ordenhar a nossa vaca e vamos fazer as avaliações. Então, claro, a avaliação sensorial, ela é muito importante. O odor, a coloração, se tem presença de grumo, se tem presença de sangue, tudo isso são padrões que a gente analisa. Mas também é muito importante a gente pensar em padrões microbiológicos, né? Então, eu gosto de colocar bastante dentro das propriedades a cultura, né, desse colostro. Então, saber... Hoje a gente tem o CB-Test, que é até da On-Farm, que facilita o dia a dia da fazenda. Sim. Então, a gente consegue ver como que tá ali a nossa contagem, né, bacteriana daquele colostro. Por quê? A gente não pode entregar para uma bezerra uma bomba de bactérias. Ela não tem ali um sistema Imune funcionando, ativo, né? Pra se defender, competente. né? Então, a gente precisa entregar um alimento de qualidade. Principalmente microbiológica, né? Também. E, claro, a gente pensa na qualidade imunológica. Então, não adianta nada o meu colostro ter uma qualidade microbiológica boa, uma aparência, né, sensorial muito boa, mas a minha quantidade de imunoglobulina ser muito baixa. Ou a contagem bacteriana total ser muito alta. Então, é um conjunto de fatores que eu preciso sempre observar e entregar o melhor padrão para a nossa bezerra. E daí, Júlia, vamos falar lá na rotina, né? A vaca pariu. Como que você faz nas suas consultorias? Você treina uma pessoa especificamente? Agora a gente envolve maiores cuidados, a gente envolve pessoas, né? Que eu acredito que, não sei como que você atua nisso, se você treina alguém específico, né? E no episódio anterior do nosso podcast, a gente falou muito sobre gestão de pessoas, né, na fazenda, engajamento da equipe, né, comprometimento, porque isso é uma coisa que não é para você fazer um dia muito bem feito e seguir os procedimentos operacionais padrão no dia que você tá lá e no dia que a Júlia não tá, ir lá e fornecer de qualquer jeito, né? Como que você conduz essas partes específicas? Você treina alguém? Você faz um acompanhamento? Como que funciona? Nas minhas visitas, primeiro eu gosto de observar como que é feito, né, todas as rotinas dentro ali do meu bezerreiro. Então, na verdade, desde ali da minha baia maternidade, né, como que o funcionário age no momento do parto, né, então, entender toda essa linha de raciocínio. E depois disso, claro, respeitando eles, né, respeitando os protocolos da fazenda, a gente encaixar a melhor rotina dentro da propriedade. Claro, a gente quer os melhores dos mundos, mas se a gente fizer o arroz com feijão bem feito, a gente já tem resultados. Então, o que eu gosto muito de colocar na minha rotina é capacitar as pessoas. As pessoas, elas têm que se sentir seguras
para exercer a sua função. Ela tem que saber avaliar aquele colostro com segurança. Ela tem que saber administrar esse colostro para minha bezerra com segurança. Ela não pode ter medo que ela tá errando. Ela Essa palavra segurança é muito importante. Exatamente. Se a pessoa, eu já observei muito. Se a pessoa não se sente segura, não acho acontece. que você falou uma palavra mágica agora. Se a pessoa não se sente segura, ela não consegue fazer. Exatamente. Então, é capacitar, deixar a pessoa segura para ela exercer a função que ela precisa fazer, né? E aí, depois você só faz um acompanhamento e dá um andamento nessa... Exato. Claro que sempre a gente tem intercorrências, né? Uhum. Mas a pessoa, ela tem que se sentir capaz, né? Então, aquela situação, eu sou capaz de exercer e vai dar tudo certo. Então, não, eu colostrei minha bezerra de uma maneira correta. Ou não, essa vaca, eu ordenhei o colostro dela dentro de todos os padrões que eu preciso. Falando nisso, a vaca pariu. Júlia. Depois que a vaca pariu, qual que é o período que a gente teria que... O período máximo pra gente aproveitar essa questão da quantidade de imunoglobulinas que a gente tem que ordenhar essa vaca? Porque às vezes acontece assim, né? Acabou a ordenha de manhã, sei lá, 9 da manhã. Daí a vaca vai lá, 10h30, alguém manda comunicação. Ah, lá no pré-parto, pariu uma vaca. Daí a vaca vai entrar na ordenha só 4 horas da tarde, na ordenha da tarde, né? Daí acredito que a gente perde um pouco essa questão das imunoglobulinas do colostro, né? Qual que seria o parâmetro ideal de pós-parto da gente ordenhar esse colostro? O que eu acho mais interessante nisso, e eu vejo que algumas fazendas já estão conseguindo colocar no dia a dia, são as ordenhas acessórias, né? Então, ordenhas... Sim. que elas são exclusivamente para colostrar. É aquela que tem um carrinho, Exato. do carrinho, né? Conjunto separado. Exato. Que dá pra sair de dentro do fosso e ir até a vaca? Até a vaca. É esse conjunto que você tá falando. Você ordenha aquele animal e você desvincula... Boa, muito boa ideia. A sua rotina de ordenha, né? Aham. Porque também, muitas vezes eu já escutei, mas eu preciso levar minha vaca até a ordenha e ela pariu. Mas daí você tem que esperar todo o seu animal ser ordenhado pra ordenhar a minha vaca. Parida. Daí acabou de passar o último lote. Exatamente. Que a gente sabe que é o lote problema, que são lotes que são tratadas com antibiótico ou estão num período de descarte. Aí você vai lá e coloca uma novilha primípara. Coitada. Mas eu vejo que essa realidade de ter uma ordenha acessória tá aumentando dentro das propriedades, né? E pra pensar em agilidade, né? Porque muitas propriedades também não possuem banco de colostro. Então, se a gente pensar nisso, a gente ainda não pode... é uma realidade no Brasil, assim, né? A gente não pode atrasar tanto esse fornecimento de colostro pro nosso bezerro. Mas daí você acha... Eu já li várias... Tem gente que fala 2 horas, 4 horas... Pela sua experiência, qual que é o período que você acha que seria um período máximo, assim, que daria pra gente esperar pra ordenhar esse colostro depois da vaca parir? Então, hoje a gente diz que pra oferecer esse colostro pro nosso bezerro, né, a gente precisa em até 2 horas após o nascimento. Até 2 horas? Até 2 horas após o nascimento. Mas eu acho muito engraçado essa frase, até 2 horas, porque eu vou pegar o meu livro de registro das fazendas de colostragem. Já sei, já até sei, fala. E daí vai ter 2h40, 2h50. Eles não entendem que é até 2 horas, e sim acima de 2 horas. Então, em algumas propriedades, a gente faz até uma brincadeira de colocar em até 1 hora, porque tem esse respeito. Porque daí aí. você já tá contando com a margem de erro, né? Erro. Porque é nítido. A gente vai pegar as anotações, essas 2 horas se tornam 3, se tornam 4. Então, a rapidez, né? O tempo de fornecer o colostro, ela tá ali dentro da nossa pirâmide, pensando na eficiência, né? E a gente falando agora sobre os parâmetros imunológicos, né? Vamos falar de números agora, né? Na avaliação de colostro, né? Quando a gente faz o BRICS lá na propriedade, o ideal para a gente poder... Qual o resultado de BRICS, né? Que é o ideal para a gente poder fazer o fornecimento? O que está sendo de realidade hoje? O que, assim, academicamente, pelos artigos a gente tem os números, né? E qual que é o número que é o ideal? E as pessoas estão conseguindo o ideal?
E se não consegue, tá guardando, tá jogando fora, tá enriquecendo, né, com colostro em pó, como que tá funcionando isso? Olha, acho que o primeiro passo é voltar no início. Hoje ainda muitas propriedades não possuem um refratômetro. Sério, Júlia? Então o refratômetro, ele vai nos dizer essa qualidade, Gente, um refratômetro custa, no Mercado Livre, eu já vi... R$180. R$180. Um 180 simples, reais. básico, analógico, né? Exatamente. Funcional. Então, assim... E é um produto que ele tem uma durabilidade absurda, né? Se você cuidar direitinho, sim. Exatamente. Então, começa por aí, que a propriedade muitas vezes não tem nenhum refratômetro. Eu acho que você tinha que embutir no seu kit da sua consultoria, no Já valor, vou entregar e chegar... de verdade. Já entregar de um verdade, refratômetro. Exatamente. Então, isso ainda é realidade de muitas propriedades. Os padrões que a gente diz, né, no BRICS, é 25%. Já é um número legal. Exato, para ele ter essa absorção de imunoglobulinas, né? Porém, claro que cada fazenda tem a sua realidade e os seus padrões. Então, já vi fazenda que não aceita menos do que 30, menos que 28. Tá bom, é da realidade daquela propriedade. Sobre adensar, né, com o colostro em pó. Enriquecer, né? Exatamente. Uhum. Eu acho que é um ponto muito importante, porque se eu tenho um colostro com um BRICS, né, inferior, eu consigo enriquecer com o colostro em pó e oferecer para minha bezerra. Você não precisa descartar, jogar fora. Descartar, exatamente. Só um parênteses. Quando eu comecei a mexer com esse negócio de colostro, no aguil, que mais pra frente eu vou comentar, eu jogava fora, Júlia. Você acredita? Não. Eu jogava fora. Joguei muito colostro. Dava 23, 24. Você jogava fora? Eu jogava fora. Não, isso. Aí depois eu fui estudar daqui, dali, não sei o que. Daí eu falei, não, vou enriquecer com um colostro em pó e oferecer pra bezerra, né? Exato. Essa é uma boa estratégia, então, né? É uma né? boa estratégia. Do que você oferecer só o colostro em pó. Porque pensando financeiramente, né? É caro. É caro. Mas caro. você enriquecendo o seu colostro, o custo diminui. Sim. E você tá entregando pra bezerra uma qualidade imunológica adequada. Só pra vocês entenderem, né? Um saquinho de colostro em pó, acho que tem 470 gramas, tô errada? Acho que é mais ou menos isso, né? Então, 470 gramas, você dilui em 2 litros de água morna, você dá uma oferta só e acabou, né? Agora, se você tem um colostro com um número, né, de 23, 24 gramas por decilitro, é isso? Então, você tem as medidas, né, Júlia? Cada marca, existem diversas marcas no mercado, cada marca tem a sua tabela de medida. Você pega algumas medidinhas, igual aqueles medidores de whey protein, né? Exatamente. Coloca lá, mistura no leite, e daí me tira uma dúvida. Faço o BRICS de novo, depois de adensar? Eu faço. Eu faço de novo o BRICS. Faz de novo. Pra confirmar se chegou naquele parâmetro, sei lá, de 30, que é o ótimo, né? Ou se eu tô nos meus 22 e quero chegar nos meus 25, eu confiro de novo. E aí você confere se deu tudo certo. E ofereço pra minha bezerra. Olha só que dica boa, hein, Júlia? Muito bom, muito obrigada por compartilhar. E não jogue mais colostro, porque se eu tenho um colostro de 23, se você não tem uma outra alternativa, você vai oferecer pro seu bezerro. Uhum. Mas ele também pode ir pro seu banco de colostro. Sim, você começa a fazer banco de colostro. A gente faz as etiquetas, né? Exato. E daí a gente coloca que foi aquele resultado e eu posso guardar. Exato. E quando você for oferecer pra sua bezerra, você pode adensar. Você sabe que eu li um trabalho, eu não sei te dizer o autor agora, tá? Mas quem tiver interesse, eu posso pesquisar e disponibilizar. O autor estava falando sobre oferecimento de colostro ou de leite de transição para bezerros doentes no bezerreiro, né? Que isso ajudaria na questão da imunidade dos animais. Então, por exemplo, tem um bezerro que está com diarreia, que está com pneumonia, que está com tristeza parasitária, né? Já tem, sei lá, 10 dias, 15 dias, 20 dias. E daí a gente trata, né, com os medicamentos de eleição, né, da fazenda, do protocolo da fazenda. E nesse período de tratamento dos animais, a gente pode fazer o oferecimento do leite de transição ou de um colostro com esse que você está falando, que você está me recomendando para não jogar fora, né, para congelar, oferecer para esse bezerro, que ele vai ter uma melhora na questão imunológica dele. Olha só que interessante.
Eu também já li sobre esse artigo, mas daí eu penso muito na realidade do Brasil. Por quê, Que a Júlia? gente não tem nenhum banco de colostro pra oferecer pra minha bezerra que acabou de nascer. Imaginar, conseguir armazenar, né? Exato. E o que eu mais digo, né? Pensando no banco de Seria colostro... o mundo ideal, né, Júlia? É o sonho, né? O banco de colostro, você tem... seu único custo é comprar um freezer. A vaca ou a novilha, ela já vai produzir o colostro. É. Então, o excedente, você congela, armazena e oferece pra sua bezerra. É. E esse congelamento, vamos avançar um pouco mais nos assuntos, né? A gente fez a análise, né, do colostro. Você falou que o número de 24 gramas por decilitro já é um número aceitável, né, de oferecimento de colostro. E quanto tempo que é o ideal para a bezerra ter essa primeira mamada? Qual que seria o volume? Existe um volume ideal de quantidade de fornecimento versus peso da bezerra? Janela imunológica da absorção das imunoglobulinas, né? Como que, na prática, isso funcionaria? Então, a gente sempre trabalha, né, pensando em peso vivo, né? Peso vivo. 10% do peso vivo do nosso animal a gente vai oferecer na minha primeira mamada. Então, se a minha bezerra pesa 30 quilos, eu vou oferecer 3 litros de colostro para essa nossa bezerra. Gente, tem um detalhe. Tem que pesar a bezerra. Exatamente. Eu acho isso também um ponto muito importante, porque as pessoas não querem pesar bezerras, mas elas falam, essa bezerra aí pesa... Tá com cara de... 45 assim, quilos. Você faz assim, ó. 40 quilos. Exato. A gente tem que pesar. E o ponto mais importante, eu tenho que pesar para saber o quanto de colostro eu tenho que oferecer. E também é meu dado inicial, para saber como que tá sendo o desenvolvimento desse animal. Obviamente, Se peso de desmama. Exato. Depois. Se eu não tenho o meu peso inicial, com que base que eu vou seguir? Eu escutei uma frase há uns anos atrás, que cabe muito porque a gente tá falando agora, né? Que a frase fala assim, em Deus a gente confia. Todos os outros me tragam dados. Exatamente. De dados a gente consegue enxergar qual que é o gargalo e o que realmente está acontecendo. Exato. Então, a gente tem que dar um fornecimento de 10% do peso vivo na primeira colostragem. Exatamente. Então, na primeira mamada, né, a gente diz aí, igual a gente já estava falando lá atrás, 10% do peso vivo num tempo de 2 horas até 2 horas após. Até 2 horas após o nascimento. Após o nascimento. E é muito importante a gente deixar todos esses dados anotados. A gente precisa ter dados dentro de uma propriedade. A gente tem que entender que a propriedade, ela é uma empresa. Sim. Então, a gente precisa de dados. A gente tem que ver aonde a gente está acertando, aonde a gente está errando e aonde a gente precisa melhorar. Sim. Então, eu gosto muito de colocar a identificação desse animal. Então, quem é a mãe, quem é o pai. Qual é o peso. Até para você linkar a informação, né? Exatamente. Vaca tal produziu um colostro de X brix e que foi ofertado para tal bezerra. Exatamente. Né? Então, eu preciso ter toda essa linha de tempo, né? Saber quem é a mãe, quem é o pai, qual é o horário que ela nasceu, qual que é o peso que ela nasceu, quanto tempo demorou para ser oferecido esse colostro. Eu preciso desses dados. Porque quando eu tenho qualquer problema dentro do meu bezerreiro, eu vou fazer um papel de detetive ali dentro. Exatamente. Pra ver aonde a gente tá errando. Então, se eu não tenho dados, a gente trabalha no escuro. Né? E daí a segunda colostragem, o ideal seria quantas horas após o... Hoje diz mais ou menos até 10 horas após o nascimento, sendo 5% do peso vivo desse animal. Uhum. E a segunda colostragem, hoje, ainda é muito difícil acontecer em todas as fazendas. Ah, é? Mas a vaca vai por ordenha, obrigatoriamente ela vai ser ordenhada. Só separar o leite dela e fornecer pra bezerrinha. Mas ter essa segunda mamada, né, de fornecimento pra bezerra, ainda não são todas as propriedades que realizam. Não é uma realidade ainda. Não. E a gente tem, né, vários estudos que mostram que melhora aí o sistema imunológico, ganho de peso desse animal. Então, só tem pontos positivos na gente oferecer nossa segunda mamada de colostro, né? Mas acaba não sendo uma realidade de todas as propriedades. E, mais uma vez,
a propriedade que ela não faz nenhum Brix e não tem nenhum padrão, ela me fazendo o arroz com feijão, me oferecendo a primeira colostragem da maneira correta, a gente já tem um grande avanço. Eu não posso chegar numa propriedade e querer mudar a realidade dela da noite. Não tem como isso. Então, a gente vai devagar, né? Um passo de cada vez. E vai mudando essa realidade aos poucos. Até porque você vai encontrar o problema pessoas, treinamento, tem sempre aqueles funcionários que são mais antigos de lida de trabalho, que vai falar, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu faço assim também, e dava tudo certo, né? E deu tudo certo até agora. Então tem que saber trabalhar com essas pessoas, né, Júlia? Sim, paciência. Paciência, né? Tanto com as bezerras, como com as pessoas. Como com as pessoas, Você sabe que puxando um pouco de novo pro corte, né? Ano passado eu fiz uma disciplina com o professor Arlindo, lá da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, lá em Pirassununga. E fiz uma disciplina de leite, né? Porque eu também trabalho com a questão do leite. E na aula dele ele pediu para escolher um artigo, cada aluno escolhia um artigo para falar sobre. Aí eu escolhi um artigo sobre colostragem, né? Porque é uma coisa que eu tava implantando ali na fazenda, muitas coisas, né? Que você sabe. E daí eu tava lendo o artigo tava falando, né? Sobre vacas holandesas, né? Nos Estados Unidos, a questão da variação dos resultados de colostragem, morbidade, mortalidade, até que eu cheguei num negócio muito interessante, né? Que eles estavam falando que na indústria da carne, né? No gado de corte, isso a dificuldade, né, da transferência de imunidade passiva nos bezerros também é uma realidade, né, Júlia? Mas é uma realidade tão pouco falada, né? Eu vejo hoje aqui no Brasil, né, tem tantas palestras maravilhosas, né, sobre questão de bezerros, né, tantos profissionais maravilhosos, mas poucos falam que existe sim a falha de transferência de imunidade passiva nos bezerros de corte, né? E no leite, a gente consegue atuar, né, com o trabalho que você está falando, né, da gente poder fazer um banco de colostro, da gente conseguir fazer a mensuração de quanto que deu esse colostro, né, e de ir lá fazer a mamada no bezerro, né, a gente vai lá, faz a mamadeira, e se tem uma dificuldade ali, a gente tem a segunda opção de entrar com a sonda, né, e no campo, e no corte, que o bezerro depende dele, única e exclusivamente dele nascer e já, né, tentar levantar e ir lá. Entender que nasceu, entender que nasceu, entender o que ele tem que levantar, entender que ele tem que ir lá procurar o teto da mãe e mamar, né? E daí esse trabalho trouxe alguns dados que aí eu fiquei encantada, né? Falando que nos bezerros de corte nos Estados Unidos, né, do grupo dos animais que eles avaliaram, os bezerros que tinham um resultado de uma oferta de colostro, eles fizeram uma análise dos colostros das vacas de corte, achei muito legal, né, esse trabalho, toda vaca de corte eles traziam, iam lá e faziam o Brix, né, e aí os bezerros que eles mamaram ali, né, uma oferta de abaixo de 24 gramas por decilitro, foram bezerros que tiveram uma alta morbidade, né, uma alta mortalidade no campo, né, e os bezerros que eles verificaram que as mães tinham acima de 24 gramas por decilitro, foram bezerros que tiveram uma baixa morbidade, uma baixa mortalidade e ainda desmamaram, eu trouxe até o dado aqui, 3,35 quilos a mais aos 205 dias de vida, né? Olha como é isso importante, né? É claro que dentro da realidade do nosso país, né, no sistema de criação a pasto, com volume de gado muito grande, a gente chegar para um pecuarista e falar assim, olha, você vai colostrar os bezerros de corte, ele vai falar, Iris, você é louca. Com certeza. E eu vivi algumas dificuldades, né, trabalhando com a Aguil, que é uma raça específica, né, eu vivi algumas dificuldades de questão de morbidade nesse período inicial, e durante bastante tempo, sabe? A gente conversa, você sabe, durante bastante tempo. E um dia eu falei, gente, eu tenho uma fábrica aqui dentro da fazenda e eu não estou utilizando, eu não estou fazendo a gestão da minha fábrica direito. Eu vou fazer gestão da minha fábrica direito. Daí o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer um banco de colostro pros bezerros de corte, pro aguil. Então eu fiz todo esse trabalho que você acabou de falar, porque não tem poucos trabalhos, né, nas avaliações do bezerro de corte. Estou fazendo um quietinha lá na fazenda, quem sabe um dia eu publico. Mas eu peguei os parâmetros, porque bovino é bovino, né? Bezerro é bezerro. Então, eu me espelhei nos parâmetros, né, da professora Sandra Goldlein, que tem muitos trabalhos em outros autores, e apliquei, né, da forma possível,
dentro da fazenda, dentro da minha realidade, apliquei dentro da fazenda. Então, assim, eu fiz um banco de colostro das vacas holandesas, fui um pouco audaciosa, porque eu falei pro pessoal que eu só ia congelar colostro com um Brix acima de 28. E o resto você jogou fora. Então, não vou mentir aqui nesse podcast, né? Que eu sou verdadeira. Eu joguei um pouco, mas depois que eu comecei a estudar mais e ver essa questão da correlação dos bezerros doentes, né? Dos resultados na parte imunológica, daí eu comecei a congelar. Falei, não, vamos congelar, né? Sim. Mas assim, aí eu separei, para fornecer para o gado de corte, para fornecer para o aguil, eu separei lá a minha nota de corte acima de 28, que foi o que eu quis fazer, né? E daí, só que assim, a campo eu não consigo fazer 2 colostragens, né, Júlia? Fiz uma colostragem, daí tem algumas dificuldades e realidades. Não consigo fazer na mamadeira, porque o bezerro, ele pega no teto da mãe, ele não vai pegar no bico da mamadeira. Eu tive que fazer com a sonda, né, com uma boa sonda, cuidar da sonda, a questão da higienização e tudo mais. 24 horas depois, eu fui lá e coletei o sangue do bezerro para fazer o sérico, né? E comecei a fazer um acompanhamento e vi e enxerguei resultados, né? E realmente, as taxas de morbidade e de mortalidade, elas caem muito, né? Então, é importante estudar, no caso das fazendas de corte, né? Fazendas que tiverem raças especializadas, fazendas que trabalhem com uma pequena parte, um nicho do rebanho, que é para produção de carne de qualidade, é importante olhar para isso. Tentar colocar no seu... Dentro do seu manejo, né? Dentro da sua realidade. Não adianta a gente chegar lá e, né? Querer fazer... Não é uma receita de bolo. Não. É olhar para a realidade, olhar para as pessoas e falar, olha, dá para fazer esse básico? Porque esse básico O básico bem feito. vai melhorar muito. E agora, você contando essa história, eu lembrei de 2 casos de fazendas. Eu não tenho, né, vivência no corte, mas teve essas 2 fazendas que a vaca pariu um bezerro e essa vaca logo depois morreu. De corte. De corte. E me ligou, pelo amor de Deus, o que eu faço? Porque o bezerro não tinha sido colostrado. E daí eu falei, você não tem um banco de colostro, você não tem nada, né? Já era. Eu falei assim, daí essa pessoa conseguiu pegar um colostro de um vizinho que tinha um banco de colostro. E ficou a lição, né? Já que ele não consegue ter um banco de colostro porque ele não tem vaca de leite, ele começou a ter colostro em pó guardado para casos específicos. Emergenciais, né? Você utilizar. E você não perder seu bezerro. Eu me lembrei de uma história também muito boa, né? Como é importante a gente... Tem assuntos que parecem ser básicos, serem batidos, mas eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito, Sim. né? Uma vez eu vivi uma situação, acho que faz 1 ano e meio atrás, 2, eu não sei. Um vizinho, falou de vizinho, eu lembrei. Um vizinho lá da fazenda me ligou, porque acho que me segue no Instagram, e eu sempre falando do colostro, do banco de colostro pro aguil, aquela função toda. E daí ele me ligou perguntando se eu tinha colostro para vender. Falei, como assim? Não, porque eu sei que você faz banco de colostro, você não quer vender? Eu tô com um veterinário, tá? Eu atendo uma propriedade X e o bezerro nasceu faz 3 dias. O bezerro não tá bem, não sei o que, não sei o que. Eu precisava fornecer colostro. Eu falei, poxa vida. Eu te daria, eu não vou vender, obviamente, pra ajudar, né? O vizinho e tudo mais. Mas passou do tempo, né? 3 dias, né? Então, assim, por isso que tem profissionais, né? Como você, que se especializam, né? Nessa questão dos bezerros, né? E é importante a gente olhar para isso e o seu trabalho, né, Júlia? Treinar estudantes, profissionais, né, pessoas do setor, para fazer o trabalho bem feito e ter um bom resultado, né? Sim, a gente precisa de bezerras bem criadas, né? Eu até brinco, eu não quero bezerras mal criadas, eu quero bezerras bem criadas. Porque as bezerras, ali, hoje, na propriedade, né, o bezerreiro é um lugar que, na cabeça do produtor, é só gasto. Mas, na verdade, é um investimento, né? Um investimento a longo prazo, claro, mas vão ser animais que eles vão estar na ordenha no dia de amanhã. Então, a gente tem que, sim, enxergar isso. A gente não é normal a gente ter um número alto de morte dentro do bezerreiro. A gente não pode achar normal bezerra morrendo. Não, a gente tem que ter bezerras saudáveis. A gente quer bezerras mamando bem, a gente quer chegando novilhas bem, né? Que é o futuro da fazenda. E a gente sabe que tem muitos trabalhos que demonstram, né, Júlia, que a bezerra que ela foi bem criada, né, que
seguiu todos esses parâmetros. E além dela ter passado aquela fase de crítica até a desmama, ali até os 90 dias, ou até o dobro do peso de nascimento, mas passou por esses desafios, não ficou doente, né? Teve um bom desenvolvimento. Tem muitos trabalhos que falam que são animais que vão entrar mais precocemente na puberdade, né? Então, você vai conseguir... Vai ter aquela questão do desenvolvimento, né? A idade muscular, idade ao primeiro parto, né? longevidade, né? Na vida leiteira, né? São animais que vão ter um período de lactação maior, né? Então, a gente não pode enxergar o bezerreiro como fazer esses procedimentos, não é um gasto, é um investimento que você vai ter. A novilha, você pode passar... Tem propriedade que emprenha a novilha com 17, 18 meses, né? Então, se a gente pensar que a gente pode encurtar... E também tem propriedades que está inseminando com 12 meses, porque a novilha já chegou em score corporal para ser inseminada, né? Com 12 meses. Com 12 meses, né? Isso já é uma realidade de algumas propriedades. E vai ter uma longevidade de vida de produção leiteira. Isso paga a conta do produtor. Então, ele tem que enxergar com esses olhos, né? Com certeza. Bom, Júlia, evoluindo agora um pouco nossa conversa e para um outro assunto que também é tão importante, que é a questão da cura do umbigo, né? A gente sabe que assim que o bezerro nasce, a comunicação, o umbigo faz comunicação direta, né, com os principais órgãos vitais do bezerro, e a gente pode perder um bezerro, né? Muitas pessoas perdem dentro das propriedades, tanto de leite quanto de corte, né? Bezerros, por questão da falta da cura ou da má cura do umbigo, né? Como que você está atuando em cima disso? Isso está sendo um problema ainda dentro das propriedades? Como que está funcionando isso? Sim, ainda é um problema recorrente dentro das propriedades. E muitas vezes ele começa por uma falha da minha baia de parição. Por pressa. Falha na baia de parição? Por então, pressa, o ambiente tem uma correlação inicial com esse problema. Na verdade, as pessoas, com pressa de não esperar a vaca parir, muitas vezes acaba puxando esse bezerro e eu tenho uma ruptura muito próxima à parede abdominal desse. Então, assim, isso, realidades que eu já presenciei bastante. E o básico, né, gente? É o que eu brinco. O iodo cura sim. Então, usar o iodo para fazer a cura do umbigo das nossas bezerras, dos nossos bezerros recém-nascidos. Então, a bezerra nasceu. Enquanto você leva, né, o outro funcionário ou leva essa vaca para ser ordenhada, já faz a cura de umbigo ali. Imediata, rapidinho, né? Você vai perder ali 30 segundos. Iodo 10%, né? Iodo 10%. Uhum. E um outro ponto muito importante é a atenção no meu armazenamento do iodo. Iodo é fotossensível, né? Então, tem que tomar cuidado o lugar que eu vou armazenar ele. Então, o que eu mais vejo não, aqui a gente utiliza iodo. Utiliza, daí você vai rodar na fazenda o iodo exposto à luz solar. A Júlia deve rodar a fazenda procurando aonde está o iodo. O iodo. E isso. A gente acha. Ou a gente acha o potinho que aplica o iodo totalmente sujo. A gente encontra muito desses problemas por aí. Então, além de você, né, de muitas propriedades não realizarem a cura correta com iodo 10%, muitas delas utilizam. Falha no armazenamento. Falha no armazenamento, né? Então, essa inatividade, né, essa ineficiência do iodo acaba sendo por erros de dentro da propriedade. Daí o iodo não vai fazer. Aí a culpa não é do iodo, né? Não vai é fazer do iodo. Milagre, né? Não. No corte também é uma realidade que a gente vive um pouco complicada em relação às infecções umbilicais, né? A gente vê a campo muitos bezerros, né? Com problemas de umbigo. Às vezes a gente tem, né? Por aí, né? A gente anda bastante. É difícil a gente falar aqui no corte de usar o iodo, né? Levar um potinho, né? De Dippen sem retorno. Aquele potinho de Dippen sem retorno, ele é ótimo, né? Porque Exatamente. se for qualquer outro potinho que tiver retorno, ele vai curar 1, 2, 3, 4 e vai contaminar todo mundo. 1 litro que vem ali no recipiente, né? No corte, né, tem um pouco dessas dificuldades.
E o que eu vejo que a gente usa e ajuda é fazer um antisséptico, né? Junto com um antisséptico de elongação, né? Que a gente aplica ali, e ele tem várias marcas no mercado, e aplicar, né, um antiparasitário com um antimicrobiano para tentar prevenir um pouco essas questões das infecções umbilicais, né? Isso no corte tem ajudado bastante. Agora, na região sul, que eu passeio bastante por lá, né? Vou bastante a trabalho lá. Lá a questão é mais delicada ainda no corte, sabe, Júlia? Porque são áreas de extensão de terras muito grandes, né? Diferente da gente aqui no estado de São Paulo, que faz piquetes, né? Essas aqui são as vacas, né? Mais velhas, mais novas, ou tá separada por score corporal. Não, lá não tem cerca, não tem nada, é tudo solto. E misturado. E é grande a área, né? São áreas assim que o campeiro... onde tá as vacas que vão parir, né? A maternidade, são áreas que o campeiro demora 2 horas para chegar a cavalo. Nossa. Então, assim, ou seja, ele não vai todo dia. Porque ele tem que rodar outras áreas da fazenda. Chega lá na área do bezerreiro, né? A gente vê, nítido, você vê o bezerro passando, mas, assim, aquelas infecções, assim, de dar dó, sabe? E daí você vai lá sentar com... traz o bezerro, vamos olhar, vou ajudar a cuidar, vamos mexer com isso, né? E daí, cadê seu material? Qual que é seu material para poder fazer a cura de umbigo, né? É um spray prata. Só, né? E não é material adequado, né? Para poder spray prata, ele não vai fazer a cura do umbigo do bezerro, né? A gente precisa que esse coto umbilical, ele seja ressecado, né? E tem essa ação de antisséptica e resseque, né? Desidrate esse coto umbilical, né? Então, essa questão da cura do umbigo precisa ser muito bem feita. Tem técnica para isso, né, Júlia? Exatamente. Lembrando aqui, eu lembrei de 2 histórias de gado de corte. Uma de um colega meu, que ele tem gado de corte. E eu falei, olha, você precisa colocar dentro do seu protocolo cura de umbigo com iodo, 10%. No gado de corte. E depois você passa o spray. Não sei o quê. Eu falei, não, faça isso. Daí ele fez isso em 2023. No começo de 2024, ele falou assim, esse ano eu também vou fazer, Júlia, porque eu não tive problema de umbigo com os meus bezerros. E é muito legal, né? Você vê que pequenas mudanças... fazem toda a diferença, Toda a né? diferença. Verdade. Você sabe que, na verdade, no bezerreiro, vocês costumam fazer a cura de umbigo, como o animal tá ali, tem um bezerrista específico, tá em contato no mínimo 2 vezes por dia, né, com o bezerro. Vocês costumam prolongar a cura do umbigo, né, Júlia? É isso mesmo? Sim, porque no leite a gente não vai fazer nenhuma aplicação em conjunto, né? Sim, a gente vai sim. utilizar apenas o iodo, 10%. Sim. Então, a gente utiliza aí 2 vezes ao dia. Depende, mas assim, de 3 a 5 dias, claro. De 3 a 5 dias? Exatamente. Sempre observando como que tá esse coto umbilical, porque ele tem que ficar desidratado, né? Ele vai cair. E em épocas mais chuvosas ou em ambientes mais úmidos, você pode prolongar por mais dias. Uma experiência um teste que eu fiz, época de águas é ruim para muitas coisas, né? E uma das questões que também a gente tem que ter um cuidado maior é a questão da cura dos umbigos, né? Então, ali, como a nossa parte do nosso gado né, o volume é pouco, né, do nosso pré-parto, a gente consegue fazer um manejo, os meninos fazem lá, a gente faz a cura 2, 3 dias. Que legal. Para garantir, nessa época do ano, né, que tá a época das águas, no gado de corte, a gente cura no dia do nascimento, imediatamente, ali, quando a gente verificou que o bezerro nasceu. Então, identifica o animal, faz a questão da colostragem, segue com a questão da cura do umbigo. E daí, no dia seguinte, a gente pega o bezerro para dar uma olhadinha, palpar o umbigo ali, e a gente faz uma cura novamente no 2º e 3º dia. E deu uma minimizada bem. Eu achei que ajudou bastante. Minimizou bastante. E pegando esse gancho seu, teve também uma história de uma outra propriedade de corte, que os donos vieram conversar comigo, se eu podia dar um apoio nessa parte, né, de bezerros recém-nascidos. Eu falei que sim. E uma das coisas que eu pedi para colocar o iodo. E ele, não, tudo bem, a gente coloca, né, iodo associado com um spray.
O iodo e depois o spray. Exato, no coto umbilical. Teve um dia que eu fui lá visitar e tinha um funcionário e ele... Eu não vou usar os bezerros que eu não utilizei o iodo, eles estão todo mundo bem, não sei o quê. E eu já tava assim, falei assim, não, né, eu preciso mostrar que com iodo a gente vai sim ter uma melhora. E eu tava com tempo aquele dia, perguntei pro dono, você tá com tempo? Ele falou, estamos. Tinha assim uns 20 bezerros recém-nascidos. Eu falei assim, então a gente vai deitar todo mundo e vai palpar todos esses bezerros. Todos eles estavam com algum edema na região umbilical. Sério? Então eu falei assim pra ele, você viu? Muitas vezes o que você sempre fez não tá certo. Então depois daquele dia eu consegui colocar na propriedade, né, o uso do iodo 10% associado com o spray, né? Você fez um treinamento, na verdade, né? Mostrar, de novo, gente, pessoas, né? Primeiro episódio nós falamos sobre pessoas, capacitação de pessoas. Capacitar as pessoas. Continuamos na questão capacitar pessoas na colostragem, né? São várias questões que a gente tem que avaliar. E capacitar pessoas para fazer a cura de umbigo de forma correta e bem feita, né? Sim. E quebrar, é muito legal isso, Júlia, às vezes eu vejo que uma coisa é a gente falar, não, vai lá, faz com iodo, e outra coisa é quando a gente vai junto, né? Vamos fazer juntos, né? Vamos, 1, 2, 3 vezes. Vamos avaliar juntos, para ver se deu o resultado ou não, que foi o que você fez. Você derrubou todos os bezerros no chão e fez um procedimento, que é um procedimento que, né, acredito que você, nas suas consultorias, você implanta nas fazendas, que é a questão da palpação dos umbigos, Exato. né? Depois de um certo período, para ver se realmente houve uma cura adequada ou não, né? Exatamente. A pessoa ela tem que se sentir capacitada e segura para fazer a função, né? E uma coisa que eu sempre digo, o óbvio tem que ser dito. O que é óbvio para mim pode ser não para você e vice-versa. Então a gente tem que sempre deixar tudo muito explicado. Bom, vamos falar agora de ambiente, né? A gente sabe que a nutrição e o ambiente, ele pode inibir ou estimular, né, a construção de produtos, que são os nossos bezerros ou bezerras, né? Se a gente for falar um pouco de ambientes para bezerras leiteiras, o que você tem para pontuar para mim em relação a diversos tipos de instalações de bezerreiros? Hoje ainda existe uma diversidade no Brasil? Existe. De instalações de bezerreiro? Existe. A gente encontra todos os tipos de instalações, né, ainda presentes. Mas eu falo que não importa o tipo de instalação, eu tenho que entregar conforto e higiene para esse animal, né? Então, eu posso ter o melhor palácio, mas eu não ter um manejo de limpeza, de protocolos, de vazio sanitário, que todo esse meu palácio não vai valer nada. Não vale de nada. Não vale nada. Você pode ter um bezerreiro argentino, Exato. simplesinho, fazer o bem feito. Fazer o arroz com feijão. Colostragem, cura do umbigo. Exatamente. Respeitar meu vazio sanitário, fazer a limpeza dos baldinhos, né, dos bebedouros, da mamadeira e tudo isso. Com os produtos adequados. A gente sabe que tem os Exatamente. produtos adequados para conseguir matar os patógenos presentes ali na mamadeiras e baldinhos e tudo mais, né? E é uma coisa que eu sempre falo isso pro pessoal. A gente, quando vai comer, a gente quer comer num prato, num garfo, numa Nossa, daí faca. você pega na veia, limpo, né? né? Quando você fala isso pra pessoa, Exatamente. A mesma coisa a bezerra. Ela quer aquele potinho de ração dela limpo, potinho de água limpo, a mamadeira limpa. Então, é a mesma coisa que a gente coloca na nossa rotina, tem que ser empregada na rotina da bezerra, né? Os mesmos cuidados. E eu acredito que quando você falou, né, que quando você é chamada, né, pra fazer uma consultoria, que tá com algum problema, você tem um ar investigativo ali do bezerreiro, você vai com esse ar investigativo porque você precisa descobrir o que tá acontecendo lá, né? E acredito que quando você chega nessa parte dos utensílios, vamos dizer assim, né, de baldes de diversos tipos de baldes de água e baldes de leite, né? E aqueles baldes que a gente acopla com o bico para fora. Sim. Daí você começa... Ai, doutora, tá tudo limpo, eu lavo todo dia, não sei o que tá acontecendo. Aí a gente começa a desmontar as coisas, né?
Exatamente. A gente monta, desmonta. E daí, E daí acredito que você começa a desmontar. E aí você começa a montar o seu quebra-cabeça em relação a tentar descobrir onde é o gargalo, né? Sabe aquela história do quadro torto, né? Aham. A pessoa não estava enxergando e você foi lá e falou, nossa, mas é isso aqui que tá acabando com o seu bezerreiro. Vários pontos, mas, por exemplo, limpeza de utensílios mesmo. Então, limpeza de sonda. Não entender por que as bezerras estavam tendo muita diarreia. E daí você vai ver a sonda de administrar o colostro estava extremamente suja, né? Contaminada. De ambiente, de não respeitar o vazio sanitário das casinhas suspensas ou de não ter um protocolo de limpeza adequado das minhas casinhas. Que, mais uma vez, o óbvio precisa ser dito, né? Então, nossa, mas a gente tá fazendo tudo certo. Não, né? A gente precisa, sim, fazer a limpeza da minha casinha, fazer um vazio sanitário antes da gente colocar um novo animal ali. Né? Aquilo que a gente falou, a bezerra tá ali naquele ambiente estéril. Ela ainda tá com a imunidade inativa, né? Ela tá ainda construindo essa imunidade. Então, assim, a gente precisa ter um ambiente adequado. A gente não pode colocar ela num ambiente contaminado. E é uma limpeza minuciosa, né? Você sabe que foi engraçado, a gente tem, lá na fazenda, a gente tem uma pessoa da garantia, né? A Mi, um beijo, Mi. A Mi é maravilhosa, inteligentíssima, sabe tudo de garantia. É uma pessoa realmente fora da curva, sabe? E ela é bem exigente com essa questão das limpezas, né? Então, ela tem escovinhas, assim, das mínimas às maiores, que é para você conseguir limpar, realmente esfregar e higienizar, né? Tudo aquilo. E depois que ela trabalhava dentro da indústria nossa, e depois que ela assumiu a parte da garantia na questão da ordenha e das limpezas, dos acompanhamentos, os relatórios, os treinamentos, mudou, assim. A gente teve uma mudança da água pro vinho, né? Da água pro vinho, porque ela é muito, muito exigente, muito minuciosa. E daí nós tivemos uma funcionária recém-contratada, né? E daí eu sempre falo, gente, a Mia, ela é muito inteligente. A gente tá lá conversando sobre algum assunto, ela estuda a noite inteira e no outro dia ela vem com a resposta, com os artigos, ela é desse tipo, sobre qualquer assunto, sobre assuntos de bezerreiro ou sobre assuntos de instalar alguma coisa que a gente não tá conseguindo. É o perfil dela, né? Ela é uma pessoa autodidata mesmo, né? Comprovada. E daí essa função eu falei, olha, gruda nela pra você aprender. Ela é uma pessoa muito inteligente, ela sabe muita coisa. Então, assim, sugue o conhecimento dela, né? Aproveite, né? Porque eu aproveito também, né? O máximo que eu posso com ela. E daí passou alguns dias, essa funcionária, acho que, sei lá, tava com 15 dias, 20 dias de treinamento. Ela virou e falou assim pra mim, nossa, ela tem toque. Falei, como assim? Não, ela tem toque de limpeza. Então, assim, Mas é uma limpeza que é necessária, né? Sim. É necessária, é muito importante. É minucioso, né? Você pensar que tem um baldinho, tem um bico de uma madeira que tá enroscado ali, né? Numa rosca. E que você não vai limpar? Você não vai limpar. Como que você não vai limpar? Exato. Todo aleitamento, né, Júlia? Os 2 aleitamentos, ou 3, eu não sei, depende do manejo. E outra... Você tem que desenroscar, e aí você pega a escovinha daquela pequenininha lá que tem na pia, e aí você tem que pôr o detergente neutro, alcalino, não sei qual deles que tem que usar. E aí você fazer a limpeza minuciosa, deixar de molho no hipoclorido durante X minutos, né? E um erro também, assim, que eu vejo bastante é, por exemplo, os meus potinhos de água e de ração. Às vezes você escuta assim, mas as bezerras não estão consumindo ração. Daí você vai ver... Ah, não tá consumindo ração? O pessoal fala? Daí você vai ver os potinhos todos sujos, não tem aquela troca de ração diária. Você acha que a bezerra vai querer comer aquilo? O exemplo do prato sujo que você deu. Você vai querer comer comida velha, estragada, né? Não, e a mesma coisa da água. Você tem que limpar os potes de água, você tem que ter essa troca de água diariamente. Que a bezerra quer isso. Água fresca e de qualidade. Exatamente. E detalhe, a bezerra, ela toma água desde o primeiro dia de vida, né, Júlia? Exatamente. As pessoas acham que... Oferecer água e o nosso concentrado desde o primeiro dia de vida. Desde o primeiro dia de vida. Não é que ela vai
comer 1 quilo de concentrado, mas ela vai começar a ter esse interesse, né? Ela vai se familiarizar ali e vai começar a cheirar, né? Por isso que a gente vê que a maioria dos concentrados de bezerras na fase inicial, né? Tem aquele aromatizante, né? Com cheiro de baunilha, né? Pra que ser remete, mais palatável, que remete né? ao cheiro do leite, às vezes algumas vezes, para poder gerar esse interesse na bezerra. Exatamente. Em comer o concentrado, né? Mas sempre concentrado fresco e pote limpo. Senão nada adianta. Senão nada adianta. Bom, seguindo aqui, voltando no assunto de nutrição, né? A bezerra nasceu, a gente vai fazer o fornecimento do colostro, né? Você falou pra gente que tem que fazer 2 fornecimentos controlados, né? De quantidades e resultados, né? E o colostro é só no primeiro dia, né, Júlia? Exato. E aí depois, como que a gente segue? Lá nos próximos 3, 4, 5 dias, o tal do leite de transição. O pessoal tá fazendo? Tá seguindo? Nossa, também é um assunto muito polêmico. O pessoal sabe a importância do leite de transição? Ainda não. Tem muitos estudos, né, sobre o leite de transição e todos os benefícios que ele traz, né, para a bezerra. Mas ainda talvez seja um tabu, né? A gente tá colocando aos poucos dentro da propriedade. E assim, o que eu mais ouço no dia a dia é eles colocam o leite de transição como leite sujo, né? Porque não pode ser colocado no tanque. Então, o que acaba muito acontecendo? O leite de transição sendo misturado com o leite de descarte. Então, assim, o cara tá com um puta produto nas mãos e muitas vezes ele acaba... Ele mesmo estraga. Contaminando com o meu leite de descarte. Então, o leite de transição é, sim, muito fundamental nutricionalmente, imunologicamente, né? Proteção local, desenvolvimento da nossa bezerra. E seria muito interessante a gente oferecer o leite de transição. Eu até brinco que ele deveria fazer parte do nosso protocolo de colostragem, né? Então, eu ofereci meu colostro e depois ofereço o meu leite de transição. Acho que ele tem que fazer parte, né? Exatamente. Obrigatoriamente, né? Fazer parte do nosso protocolo, né? E o leite de descarte, Júlia? Esse assunto é polêmico, né? E ainda como temos muitas propriedades, né? A grande realidade do Brasil ainda... A realidade do Brasil, no geral, é fornecer leite de descarte para os bezerros, né? Para nossas... Quais são os impactos disso para a vida produtiva e sanitária animal, né? desse animal, Júlia? Fala um pouco pra gente. Quando você pensa num leite de descarte, ele é um leite que nutricionalmente ele é instável. Então, se você pensar em ganho de peso daquele animal, ele também vai estar comprometido, porque a gente não está entregando o melhor alimento para ela. E um leite de descarte, ele vai ter bactérias ali presente, né? Então, que pode sim contaminar a nossa bezerra. Resíduos de antimicrobianos. Exatamente, porque o leite de descarte, muitas vezes, ele está sendo descartado porque tem resíduo de antibiótico. E isso vai para a bezerra. Então, a gente tem muitos relatos, muitos casos de bezerras que têm resistência a antibióticos e você vai lá puxar, ela foi aleitada com leite de descarte, né? Então, são N problemas. E pensando, tudo começa com a minha vaca, né? Em lactação. Qual que tá sendo o meu problema dos meus animais em lactação? Porque também não pode ser comum eu ter tanto leite de descarte. De leite de descarte, né? Disponível, né? Então, a gente tem que pensar muito em estratégias. O que tá acontecendo? É erro de manejo? O que tá acontecendo? Né? Para evitar isso. Você sabe que a Organização Mundial da Saúde, uma das preocupações, né, da Organização Mundial da Saúde é a questão da resistência a antimicrobianos no mundo, né? Sim. Nos humanos, em nós, e nos animais também, né? E daí, aqui no Brasil tem algumas reuniões, né, sobre esse assunto, né, da resistência de antimicrobianos. E aí eu descobri, e aí teve uma reunião ano passado, acho que foi na Câmara de Ribeirão Preto, né, ali com os representantes, né, do parlamento lá, convidaram alguns professores nossos, né, que são muito
reconhecidos em relação à parte de leite, qualidade do leite. E lá foi falado, Júlia, que os grandes responsáveis sobre essa questão da resistência antimicrobiana no mundo somos nós, médicos veterinários. Você acredita? Eu acredito. Por a gente permitir esse uso indiscriminado dos antibióticos. Então, assim, primeiro ponto, né, que foi falado eu entrei online nessa reunião, entrei online e falei, não, eu preciso entender o que eu tô fazendo, de que forma que eu posso contribuir, né, de outra maneira para ajudar a mudar esse cenário e passar essa informação para frente, né? Então, por exemplo, né, dentro das propriedades, né, quando a gente tem lá no início, que você falou para mim, não, vamos olhar no início, por que a vaca tá com mastite, por que eu tenho que utilizar antibiótico, né? Então, de uma maneira, não é feito de uma maneira controlada. Não. Muitas propriedades de leite, a gente entra lá no quartinho lá que tem uma geladeira, tá disponível lá uma prateleira de medicamentos lá pro ordenhador fazer. Se deu grumo, antibiótico. Até pouco tempo atrás. Aliás, acho que até hoje Deu grumo, entra com antibiótico, né? Então, não ficava ali a critério do veterinário ser chamado, fazer uma avaliação, né, de úbere da vaca, de leite, encaminhar um micro para o laboratório para saber que patógeno que a gente está lidando. Hoje, graças a Deus, a gente tem on-farm, né, dentro da fazenda. Que ajuda muito a nossa rotina. Tem on-farm, tem outros laboratórios também que fazem, né, não vou falar nome comercial, cultura na fazenda, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem a cultura na fazenda que nos apoia, que nos auxilia, né? Então, algumas vezes o veterinário nem precisa estar lá. Se você treina uma pessoa para fazer, capacita a pessoa novamente, né? Pessoas, né? Assistam o nosso primeiro episódio do podcast, que é gestão de pessoas. Então, se a gente capacita alguém para poder fazer aquela parte do procedimento operacional padrão de coletar amostra, que a gente sabe que tem que seguir uns procedimentos, ela vai lá, ela consegue ter uma tomada de decisão se ela vai precisar entrar com antibiótico ou não, né? Então, mas aí fica lá. Sim. Né? A gente faz uso irracional do antibiótico, aí depois, né? o que acontece? Tá lá de uso. O que acontece? Esse leite de descarte, você vai fornecer para uma bezerra recém-nascida. Né? Aí lá na vida dela vida de desmama, vida de novilha, por algum motivo, sei lá, tem uma pneumonia, aí você entra com um antibiótico de eleição número 1 para tratamento de pneumonia e você não consegue ver um resultado. Daí você vai olhar para trás, você vê que a bezerra, ela pertenceu àquele grupo, daquele manejo, daquela propriedade que naquela ocasião, ou hoje, inclusive, né? Utilizava de forma corriqueira, né? Então, se a gente for pensar que uma bezerra hoje, né, de leite, a gente desmama com 90 dias, né? Não vamos nem falar de peso, vamos falar só de tempo. Se a gente falar que uma bezerra desmama com 90 dias, você já imaginou 90 dias você recebendo da fase antibiótico inicial, você recebendo antibiótico 2 vezes ao dia, sem necessidade? Sim. E é uma coisa muita coisa. Esse uso irracional do antibiótico, né? Eu já tive algumas discussões que tudo é o antibiótico. Eu já fui questionada, mas por que você não tá usando antibiótico? E a pergunta que eu fiz, você oferece antibiótico pro seu filho ou pra você a todo momento? Não, né? Então, esse mesmo pensamento a gente tem que levar pros animais de produção. E daí a gente volta lá atrás naquele gancho que a gente falou, né? Que você comentou aqui pra mim. Que o produtor, às vezes, não quer fazer a colostragem, não quer investir em ter um colostro em pó dentro da propriedade para casos emergenciais, porque ele enxerga o bezerreiro como um custo. Exatamente. Né? E a gente sabe que o bezerreiro não é um custo. O bezerreiro é o início do tudo, da vida, da precocidade sexual, da novilha, né? Da longevidade dela, de vida produtiva e reprodutiva, né? E aí, ali, naquele início que você enxerga como custo, que você enxerga como prejuízo, você está estragando tudo, fornecendo um leite de antibiótico. E daí, conforme... E aí, o exemplo que você deu. Você tem que olhar para trás. Nossa, se eu tô com um volume de, sei lá, 100 litros de leite de descarte por ordenha, só de antibiótico, o que tá acontecendo com as minhas vacas? O que tá acontecendo no meu procedimento operacional padrão dentro do fosso? Precisamos investigar, né? Será que o pessoal tá fazendo CIP direito nesses maquinários? Será que subiu leite pra não sei pra onde?
E tem que investigar. Investigar. Tem Não que pode investigar. só concordar É. com aquilo, né? E falar, tenho 100 litros de leite por ordenha e vou oferecer para as minhas bezerras, né? Vou Temos dar, que entender por que tá é acontecendo uma isso. solução, vamos falar, é uma solução imediata, né? Exato. E com custo zero. Ô, Júlia, sabe uma coisa que eu queria... Um termo que eu queria perguntar pra você? Às vezes a gente escuta muito falar, a bezerra, né, toma o leite e daí tá naquela fase, né, que você comentou que ela na fase inicial, ela tem que tomar, tem que ter água disponível que ela vai tomar, tem que ter o concentrado disponível, porque ela vai querer gerar interesse. E tem um termo que às vezes eu escuto muito por aí, que o pessoal fala, tem que fazer a escolinha da ração. Com a bezerra. Explica pra gente, o que é a escolinha da ração? Essa aulinha da nutrição, eu brinco, né? Então, assim, a bezerra, desde o primeiro dia, a gente tem que oferecer, sim, água e concentrado para esse animal. Não tô dizendo que ela vai consumir todo aquele concentrado e aquela água. É um punhado, né? Mas ela começa a sentir esse interesse em consumir o concentrado, né? E a água junto com o concentrado, então a bezerra ingerindo a água e comendo o concentrado, vai, né, melhorar todo aí esse sistema dela de ruminal mesmo, né? Esse desenvolvimento dela, porque a bezerra, quando ela nasce, ela é considerada um monogástrico funcional. Então, você oferecendo uma ração de qualidade específica para a idade dela, na quantidade adequada, trocando todos os dias, a bezerra, ela vai sim ter esse interesse. Claro, a gente oferece o leite, logo depois a gente deixa, né, o potinho de ração disponível para a bezerra começar, né, procurar. Elas são muito curiosas, a do lado começa lá a colocar o focinho, ela vai atrás. Então, sempre oferecer, sim, uma ração de qualidade e sendo trocada todos os dias, né? Isso. Fresca. Isso é muito importante, né? E limpar os potinhos de ração, gente. Limpar os potinhos de ração. Porque isso, por mais óbvio que seja, é um ponto que eu sempre tenho que bater na tecla. A gente tem que, sim, lavar os meus potinhos de ração pra ofertar, né, pras minhas bezerras. Os potinhos têm que estar limpos. Uma coisa que eu vejo bastante também, já vi bastante por aí em propriedades, esses bezerreiros que é no tempo, né? O bezerreiro de casinha, bezerreiro argentino, enfim, né? Essa época do ano que a gente tá, por exemplo, a época das águas, né? Faz aquele calorzão de tarde, cai aqueles temporais, assim, que você fala, meu Deus, né? O que tá acontecendo? São 2 horas de temporal intenso. O que que molha Não troca. Parece eu não sei nem falar o nome, parece aqueles negocinho que você põe na água pra crescer, assim. Sim. Ela fica inchado, né? Porque incha, né? Tem que trocar, né, Júlia? Sim, tem que trocar. Tem que trocar. Choveu, molhou, joga fora. E pensar, né, que aquele animal ele não tá tendo um consumo alto, então é um punhado, todos os dias, ter essa higiene. Não precisa pôr muito, trocar. põe um pouquinho, vai acompanhando a evolução, vai anotando, né? Coloquei o medidor que vem de R$1,99, né, Júlia? Coloquei 100 gramas, 200 gramas. E mensurando, né? Não tá sobrando, diminui. Não tá faltando, vai aumentando a quantidade, porque isso né? também a gente consegue ir diminuindo o nosso nível de aleitamento, né? Isso. A bezerra vai tomando menos leite, comendo mais concentrado. Você já começa a fazer uma preparação pro desmame. Pra vida dela, né? Pra vida dela, uma preparação que não vai ter um desmame abrupto, né? Exatamente. Júlia, eu fiz um ranqueamento aqui das principais doenças que acometem os bezerros de leite. Fui buscar o ranqueamento dos bezerros de leite. Daí eu li esse meu ranqueamento que eu busquei, de dados, né, da USDA, e eu vi que as doenças são as mesmas para o corte e para o leite, né, não difere. Então, né, nesse ranqueamento, em número 1 tá as infecções umbilicais. Que a gente conversou bastante. Que a gente falou bastante. Né? As diarreias. Isso daí é uma coisa que me deixa com muitos cabelos brancos. As doenças respiratórias, tristeza parasitária. E quais dessas doenças a gente consegue, na sua opinião, a gente consegue trabalhar na prevenção, com o uso de vacinas disponíveis no mercado, para a gente conseguir minimizar um pouco esses 12 bilhões de prejuízo anual no Brasil que a gente está tendo? Pensando nas diarreias neonatais, né? Hoje a gente tem N vacinas no mercado que a gente vai fazer na nossa vaca
gestante, né? Ali no nosso período seco. Ali naquela parte da importância do período seco. Uma das importâncias é a questão das vacinas, das então, vacinas, né? Que a gente consegue, né, passar isso, né, esses anticorpos, né, para nossa bezerra via administração do colostro. E hoje, né, no mercado também existe vacina para bezerra logo após o nascimento pra gente fazer pensando em pneumonia. Logo após o nascimento? Exato. Então ela poderia entrar no protocolo de nascimento? Sim. Uhum. Né, logo após, ali naquelas primeiras semanas, na primeira semana de vida, a gente já conseguiria fazer as respiratórias. As respiratórias. Assim, e a prevenção é o melhor remédio, né? É melhor prevenir. É. E em relação, né, às infecções umbilicais, a gente falou, é fazer os procedimentos... O beabá, né? O beabá adequadamente. E a tristeza parasitária? Essa daí deixa meus cabelos brancos. A gente tá tendo uma tendência de ter animais cada vez mais confinados. Então, a gente acaba, eu digo que, adiando a nossa tristeza pra frente, né? Literalmente. A gente a nossa tristeza dos médicos veterinários. A gente acaba jogando pro amanhã. Mas um ponto muito importante é o monitoramento diário desses animais, né? A gente tentar pegar a tristeza parasitária no início, para que esse animal não chegue a óbito. Uhum. Você sabe que eu já compartilhei isso com você, a gente está num momento de transição, né, do nosso bezerreiro, onde a gente vai passar daquele sistema que a gente está das gaiolinhas e vai para o bezerreiro indoor, né? Eu quero ir na inauguração. Você vai ser convidada, com certeza. A gente vai divulgar a nossa inauguração. E uma das questões que a gente ainda está terminando a parte final para a gente poder mudar de casa. Eu quero mudar de casa logo. E uma das coisas que está me preocupando é a tristeza parasitária, né? Porque em que momento que eu vou colocar essa bezerra em contato com o carrapato, né? Hoje, quando a gente vai, acho que para a região ali de Santa Catarina, que é uma região grande, né, de uma bacia leiteira, e a gente vê muito gado confinado lá, né, então o compost barn tá aí, lá eles, né, adotaram esse sistema de compost barn, não só para as vacas em lactação, né, para todos a recria. Todo mundo tá confinado. A recria, as novilhas, início de serviço, né, de reprodutivo, o pré-parto, né, então entra nessa questão de ter menos contato com o carrapato, né? Agora, assim, aqui no meu caso, a gente, né, que é a realidade dos produtores brasileiros, a gente não consegue fazer uma obra para colocar confinar todo mundo. Confinar todos de uma vez só. A nossa realidade é que a gente tem que fazer a obra por etapas, que é o que a gente está vivendo, né? Então, a gente está fazendo compost barn hoje lá para as vacas em lactação. E o ano que vem para acomodar mais um número de vacas. E daí, depois, a gente vai começar a seguir para os outros setores, né? E o bezerreiro já vai ser esse bezerreiro indoor, né? Então, a tristeza parasitária é em que momento que eu vou colocar a bezerra em contato com o carrapato para estar perto de mim, fazer esse monitoramento, né? Depois dos 90 dias, talvez, né? Colocar num piquetinho pequeno, próximo ao curral, para que os funcionários façam um monitoramento de temperatura, né? Isso é uma questão que ainda... eu acho que é muito polêmica e eu acabo discutindo bastante com os meus colegas, que a gente acaba jogando isso pra frente, né? Nosso problema a gente vai jogando pra frente. Eu gosto, sim, em trabalhar em lotes menores, quando possível, mas daí você pensa em fazendas com um número grande de animais. Também fica difícil. Complicado. Mas você ter esse monitoramento diário, né? Você sabe que, falando novamente, né, do gado de corte, eu acabei não comentando naquele momento que a gente falou sobre nutrição, né? É importante também, né, os bezerros ali do corte receberem a introdução do concentrado, né? Quando a gente fala de produção de carne de qualidade, a gente também tem que pensar em oferecer o concentrado através do clip feed ou da mamada controlada, que é um sistema que a gente criou dentro da fazenda, né? E nesse sistema da mamada controlada, entra essa questão do monitoramento, né? O que é a mamada controlada nossa? A gente fecha os bezerros, né, uma vez ao dia, para poder a gente construir uns coxos, onde a gente já, né, ali a partir de 50 dias,
de nascimento, a gente já começa com a introdução, né, do concentrado, da escolinha da ração do bezerro de corte. Aí é o que você relatou, exatamente acontece no corte. Você põe lá a ração, o bezerro no primeiro dia ele vai lá, ele cheira, tal. Aí você passa, nova, é uma né? coisa nova, ele dá uma cheiradinha, às vezes pega um grãozinho ou outro, mas depois de uma semana ele já tá comendo, né? É aquilo lá. Então a gente coloca, né? A gente faz a mamada controlada pra gente poder, né? No caso do gado de corte, já começar a iniciar. E também para fazer o monitoramento, Júlia. A gente tem um ambiente e a gente tem um curral baixinho que a gente fez de madeira, simples e funcional, que a gente faz a mensuração da temperatura corporal, né, do bezerro, verifica a coloração de mucosa. Se precisar, a gente roda um hematócrito ali com o nosso aparelho portátil. E uma vez por semana, 2 vezes por semana, depende de como tá a carga, Sim. né, nos pastos. Pra gente conseguir controlar e tentar minimizar esse prejuízo. Igual no leite. Exatamente. Igual no leite. O corte e o leite parecem tão distantes, mas a gente acaba utilizando... Tá muito próximo. Júlia, os problemas do corte e do leite na criação de bezerros são os mesmos. Inclusive, a gente deveria desenvolver um material sobre isso. Júlia, vamos ver aí. Vamos ver, aguardem novidades. A gente ficaria, acho que aqui, uns 2 dias falando de tanto assunto e de tantos os detalhes, né? Sobre os assuntos que fazem toda a diferença. Se vocês quiserem saber os detalhes, né, sobre esses assuntos, contatem a Júlia, né? Júlia, como que a gente faz para te encontrar? Quais são seus canais? As redes sociais. São 2 Instagrams que eu utilizo. 2. Um é o julia.jcasagrande e outro é calfcare_BR. Ah, é verdade. Essa página é sua, eu esqueço. Essa é minha também. É verdade. Porque as pessoas acabam migrando. Uhum. Elas se identificam muito com pessoas, né? Então, tinha o Instagram só da Calfcare, mas a gente começou a perceber que as pessoas migravam pro meu também. Ah, é? Então, todos gostavam de saber quem é a Júlia, qual que é a rotina dela, né? Então, os posts como que é a carinha dela, né? São todos em conjuntos. Muito bom. Bom, gostaria de... se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de ativação de notificações para receber esses conteúdos. E principalmente encaminhe, né, Júlia? A gente vê que é muito importante, o óbvio precisa ser dito, as pessoas são muito carentes desses tipos de informações que a gente pensa que todo mundo já sabe, mas assim, tem muita gente que falta, né? Essa informação, esse conteúdo. Então, encaminhe para quem vocês acharem que é necessário. E eu gostaria de agradecer também a Candeia Videoprodutora, que está proporcionando a gente com esse espaço dessa sala de podcast, e toda a equipe técnica na questão da condução, né, da gravação, depois vem fase de edição e até esse conteúdo ficar pronto para a gente conseguir disponibilizar. Júlia, muito obrigada. Vamos continuar em parceria, né? A gente tem muita coisa para fazer. As atualizações, né? É muito importante as atualizações dos trabalhos. Eles acontecem anualmente, né, Júlia? Muda toda hora, Sim. né? A Júlia é uma evolução, né? E a Júlia é uma pessoa que ela tá sempre nos principais congressos, né, Júlia? E nos principais eventos ligados à cadeia produtiva do leite. E a gente se espelha muito nas referências internacionais, né, de outros países que são grandes produtores de leites, para a gente trazer informação atualizada. E de qualidade, né? E de qualidade, e tá passando para todos vocês. Também quero te agradecer pela oportunidade de falar sobre um assunto que muitas vezes é esquecido. Eu escutei essa frase hoje. O bezerreiro, ele é esquecido. E a gente não pode esquecer do bezerreiro. É, né? O início de tudo. Então, eu queria te agradecer pela oportunidade. E a gente tem que falar, sim, mais vezes, como é importante a gente criar bezerros e bezerras de qualidade, né? Que vão produzir um bom desempenho em toda a vida produtiva, né? Exatamente. É isso aí. Muito obrigada. Até mais. A gente se vê.